O santo do dia 13 de dezembro. Vamos contar a história de Santa Luzia. Santa Luzia nasceu na Siracusa, na Itália, no fim do século III. Conta-se que pertencia a uma família italiana rica e que lhe deu ótima formação cristã ao ponto de ter feito o voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do seu pai, Luzia soube que sua mãe, que se chama Eutícia, queria casar ela com um jovem de distinta família, rica, mas porém pagã. Ao pedir o tempo e discernimento e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia inspiradamente propôs à mãe que fosse em romaria ao túmulo da mártir Santa Áqueda, em Catânia, pela cura da grave doença que seria a confirmação do não para o seu casamento. Milagrosamente, foi o que ocorreu. Logo que, com a chegada da romaria, sua mãe ficou curada, assim que chegou ao túmulo de Santa Áqueda em Catânia. Assim como Luzia voltou para Siracusa, sua terra natal, com a certeza da vontade de Deus quanto à sua virgindade perpétua, quanto ao sofrimento pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Santa Luzia vendeu tudo e deu aos pobres toda a sua riqueza. E logo foi acusada pelo jovem que queria casar com ela, negar a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos e nem quebrar o seu voto da virgindade perpétua. Ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras do prefeito da cidade do Império Romano, do prefeito da cidade chamado Pascácio, que leva a desonra à virgindade cristã, mas não houve força humana que pudesse arrastar Santa Luzia. Firme como um monte de granito, várias juntas de boi não foram capazes de levar Santa Luzia, muitas vezes representada como um sobrebrito de boi. As chamas do fogo também se mostraram impotentes diante de Santa Luzia, até que, por fim, a espada acabou com a vida da tão preciosa Luzia. A decapitação de Santa Luzia se deu no dia 13 de dezembro do ano de 303 pelo Império Romano, pelas ordens das autoridades. Conta-se que antes da sua morte teriam arrancado seus olhos. Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores: adoro a um só Deus verdadeiro, e é Ele que eu prometi o amor e a fidelidade até o último suspiro da minha vida, diz Santa Luzia para aqueles que acusavam diante do tribunal do Império Romano. Em nome de Santa Luzia deriva-se do latim que significa portadora da luz. Ela é invocada pelos fiéis como protetora dos olhos, que são a janela da alma do canal da luz. Outros santos e beatos celebrados também no dia 13 de dezembro. Em Porto Romano, perto da atual Nício, na Itália, Santo Aristão foi mártir no século IV por negar fazer adoração e queimar incenso por falsos deuses pagãos do Império Romano. Ele foi levado a julgamento e foi martirizado. No promontório de Ciclos, na Sardênia, Santo Antíoco foi também martirizado no século IV pelo Império Romano por negar queimar incensos aos falsos deuses pagãos e por não adorar diante do imperador romano. Foi martirizado em plena praça pública no IV século. Na Armênia, os santos Eutrácio, Eugênio, Eusêncio, Mandário e Orestes
Foram também mortos, martirizados no quarto século, por se negarem a queimar incenso aos deuses pagãos do Império Romano e por se negar a ajoelhar diante a estátua do imperador romano. Foram julgados e queimados vivos em plena praça pública da Armênia no ano 300. Na Neutrália setentrional, atualmente França, São Judoco, presbítero eremita, morreu de morte natural no ano de 669, aonde teve uma vida de evangelização, do anúncio ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e trabalhou pela a unidade da Igreja Católica Apostólica Romana no ano 669. Em Cambrai, na Austrásia, também atual França, Santo Euberto, bispo, morreu de morte natural no ano de 670. No território do Estamburgo, na Borgonha, também na Iberguênia, na França, Santa Otília, virgem, a primeira abadesa do mosteiro de Hamburgo, faleceu de morte natural no século VII. Enfermos na Marcas, na região da Itália, o beato Antônio Grossi, presbítero da Congregação dos Oratórios, faleceu também de morte natural em 1671. Foi um dos grandes pregadores do Evangelho, anunciou o Evangelho e converteu muitas pessoas para a Igreja Católica, para o cristianismo.